Vamos fazer agora, meu querido aluno, a questão 3, ainda do assunto de soluções dentro de unidade de concentração, densidade, né? Questão da Unirg, Paraíso Tocantins, 2022-2. Fala o seguinte: um certo experimento, 600 gramas do composto gasoso denominado trióxido de enxofre. Sandrão, quem é o trióxido de enxofre? O trióxido de enxofre é o SO3. Deixa ele aqui, tá? Foram recolhidos em água destilada, suficiente para preparar 1 litro. Quem é 1 litro, Sandrão? 1 litro é o volume da solução. Beleza? Essa dissolução desencadeou uma reação química com rendimento de 100%, que gerou uma solução aquosa ácida contendo 49% de soluto. Sandrão, quem é esses 49? Esse cidadão aqui é a porcentagem de soluto. E também não precisa muita coisa para saber que é a porcentagem não, que ele falou que é 49% de soluto. Então, isso aqui é a porcentagem de soluto. Ok? Essa questão é uma questão muito boa, de um raciocínio que você tem que pensar um pouquinho mais. Mas parabéns, Unig. Essa questão aí, ó. Você vai fazer medicina, não vai? Você tem que estudar, cara. Você vai ser médico, você vai lidar com vidas. Então, eu acho que as provas têm que ter as questões mais ou menos, mas tem que ter questões realmente de raciocínio para passar os melhores. E aí, ele pergunta aqui, ó, o valor da densidade em gramas por centímetros cúbicos. Bom, existe uma relação. É amorosa, Sandrão? Não. É uma relação que é o seguinte: concentração é igual a 1000 vezes a densidade vezes o título. Beleza? Pois é. O título tem como eu já saber aqui. Como, Sandrão? Pela seguinte fórmula: porcentagem em peso dissoluto é igual ao título vezes 100. Quanto foi a porcentagem? Dissoluto, 49. Então, 49 vai ser igual ao título vezes 100. Lógico, meu aluno fera, que 49 dividido por 100, eu já sei que o título é 0,49. O título é menor que 1 e não tem unidade. Aí eu vou deixar aqui. Ah, Sandrão, então a concentração que é gramas por litro está certo, vai dar 600. Essa é a sua falha. O que é que ele falou na questão? Ele falou que ele pegou o trióxido, colocou em água destilada, H2O, e produziu um ácido. Que ácido é esse? Você tem uma reação aqui que um oxiácido reage com água e forma um ácido. Então, você tem aqui, ó, esse ácido vai ter hidrogênio, logicamente, vai ter enxofre e vai ter oxigênio. E aí, para fazer o balanceamento aqui, é só você somar. Como é que eu sei que é HSO, Sandrão? Porque lembre-se, numa reação química, os elementos do reagente têm que estar no produto. Então, se aqui tem hidrogênio, aqui o ácido vai ter hidrogênio. Se tem enxofre, vai ter enxofre. Tem oxigênio, vai ter oxigênio. É só somar. Quantos hidrogênio tem aqui? 2. 1 enxofre e 3 mais 1 oxigênio, 4. Oxiácido mais água forma um ácido. Aí você tem que lembrar do assunto lá de funções inorgânicas. Beleza. Proporcionalmente aqui, eu estou vendo que eu tenho que ter 1 mol de SO3 para 1 mol. Esse cara aqui foi produzido quando eu coloquei esse oxiácido em água. Então, eu coloquei então, aqui a uso, só aqui de conhecimento. Não vai interferir nas nossas contas, não. Como a proporção é 1 para 1, eu tenho que saber 1 mol desse cara tem quantas gramas? Aí eu vou dizer para você, 1 mol desse cara tem 80 gramas. 3 vezes 16, 48. Com 32 de enxofre, você vai lá na tabela periódica, você vai ver que o enxofre é 32 e o oxigênio é 16. Soma, você vai ter o que aqui? Você vai ter 80 gramas. Então, quando aqui for 80 gramas, qual vai ser a massa do ácido sulfúrico? Foi a mesma coisa.
16 vezes 4 mais 32 mais 1 vezes 2 vai dar 98 gramas. Como é um mol, então 1 mol desse cara tem 80 gramas e 1 mol desse cara tem 98 gramas. Bacana? Só que, qual vai ser a massa produzida de ácido sulfúrico quando eu tiver 600 gramas de trióxido de enxofre? Então, quando eu tiver 600 gramas de dióxido de enxofre, vai ser a massa do ácido que se formou, ou seja, o ácido sulfúrico. Então, agora entrou uma questão de cálculo estequiométrico. Simples, mas é uma questão de cálculo estequiométrico, certo? De acordo com a equação balanceada, vou repetir, quando eu coloco esse ácido, esse oxiácido em água, eu vou produzir ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico gerou uma solução aquosa, como ele falou na questão, aqui a solução aquosa, quer dizer, que está em água, e contém 49% desse ácido. Então já achei o título para responder a questão. Só que para usar essa formulazinha, tem que achar a concentração comum, que é massa sobre volume. Beleza? O volume continuou sendo 1 litro, não variou nada, certo? Isso aqui tudo está ocorrendo em 1 litro. E agora eu vou para onde? Ah, Sandrão, agora eu vou para o cruz credo. Beleza. Quando você fizer aqui, ó, a massa do soluto vai ser igual a 600 vezes 98 dividido por 80, e eu posso cortar aqui esse zero com esse zero, eu posso até simplificar mais. Você pode dividir aí o 60 por 80 por 2, né? Pode. Mas aí, para a gente não perder tempo, eu já fiz essas contas. Isso aqui vai dar 735 gramas. Opa! Então, a massa de ácido que eu vou produzir, de ácido sulfúrico, ao colocar o óxido de ácido em água, 600 gramas em água, vai ser de 735 gramas. Essas 735 gramas estão num volume de quanto? De 1 litro, Sandrão. Porque é como se eu tivesse o seguinte, ó. Eu tenho aqui um recipiente, eu vou até baixar aqui, já que eu achei o título lá em cima, 49. Ou eu vou jogar para o lado, fica mais fácil jogar para o lado aqui, né? Deixa eu jogar para o ladinho aqui para ficar mais fácil. Beleza? Bom, então é como se eu tivesse o seguinte, eu tenho aqui um recipiente, tá certo? Nesse recipiente, eu coloquei o trióxido em 1 litro, certo? De água. Esse cara vai reagir e vai formar aqui dentro o ácido sulfúrico, aquela reação que a gente já fez. Então, quando eu colocar 600 gramas desse cara aqui dentro, ao reagir com água, eu vou produzir 735, né? 735 gramas de ácido sulfúrico. Beleza? Qual é a concentração desse cara? Ah, Sandrão, a concentração, sabendo que concentração é a massa do soluto sobre o volume, é só você dividir 735 por 1 litro, que vai dar quanto? 735, né? Gramas por litro. Pronto. Agora, eu posso usar essa formulazinha aqui que Sandrão colocou para você? Posso. Posso pegar essa reação e fazer o seguinte, ó. Vamos lá para baixo. Eu vou pegar esse cara e vou colocar aqui. Quanto é a concentração? 735. Essa questão podia estar no assunto de relações entre as unidades, né? Então vamos lá. O que vai ficar aqui? Vai ficar, ó, 735 vezes 1000, ou vezes não, igual 735
igual a 1.000 vezes a densidade, que é a minha pergunta. Por que o 1.000, Sandrão? Porque observe que aqui é gramas por litro e eu quero a resposta em gramas por centímetro cúbico. Vezes 1.000, vezes o título que a gente achou, 0,49. Então a densidade vai ser igual a 735 dividido por 0,49 vezes 1.000 vai dar 490. Quando você dividir isso aqui, você vai encontrar 1,5 gramas por ml ou 1,5 gramas por centímetro cúbico. Lembre-se que 1 ml é o que vale a 1 centímetro cúbico. E aí eu volto para cá. Olha que bacana, que coisa linda, que maravilha, Sandrão. Aqui, ó. E a letra A de I love you. 1,5. Questão bacana, questão boa. Um raciocínio um pouco mais elevado, mas eu acho que tem que ter essas questões nas provas. Bacana?